Oi pessoal, agora é mais um vídeo que eu gostaria de fazer falando sobre as contribuições de Claude Lévi-Strauss, o antropólogo sensacional. Eu admirei muito ele quando eu li pela primeira vez o seu texto Raça e História, o que me fez pensar mais sobre aspectos importantes na cultura que principalmente nós brasileiros gostamos, está impregnado em nós brasileiros, de divulgar ideias errôneas sobre as demais culturas, e inclusive inferiorizando, tratando elas como se fossem inferiores, como se fossem primitivas, como se fossem deturpadas, de forma deturpada, desculpe. E o Claude Lévi-Strauss ele nos traz essa contribuição super importante, que é a ideia de um etnocentrismo. O etnocentrismo que nós brasileiros temos da cultura europeia, colocando ela como superior, como a importante, aquela que está mais elevada, mais próxima da humanidade, sendo que as outras culturas, para nós, isso de forma intrínseca, são inferiores, são altamente desvalorizadas, e o Claude Lévi-Strauss ele vem desconstruir essa ideia que nós temos e fazermos refletir se nós somos humanos o suficiente para compreender essas outras formas de vida. E por isso o conceito de etnocentrismo é muito importante, porque o etnocentrismo fala de uma visão nossa própria de que uma cultura é superior à outra. O que isso não existe. Não existe uma superioridade da cultura, porque todas elas são construções humanas, elas são construções históricas, são sociais, são culturais de uma determinada cultura, que são modos de ver, modos de entender o processo civilizatório. A cultura europeia tem um modo de compreender o progresso de forma diferente de um povo, de uma cultura que vive no Oriente, em lugar que influenciado por outras formas de vida. Isso não quer dizer que que uma forma de vida é superior à outra e a outra inferior. Por isso que ele fala de uma parte do texto que ele fala da cultura estacionária e a cultura que ela está estacionada, que ela parou no tempo, e aquela cultura que segue avante. Essa cultura que segue avante, que segue adiante, que progride, que é o progresso para o que nós, pelo menos, que somos influenciados pela cultura eurocêntrica, vemos é que a cultura que avança, que progride, que é o progresso, é aquela que cada vez mais muda, cada vez mais evolui no sentido tecnológico, no sentido científico. O que não é só isso. Existe a cultura, existe o desenvolvimento cultural humano também. Não adianta nada nós termos um grande progresso científico, um grande progresso tecnológico, se a nossa humanidade ela é baixa, se ela é baseada, calcada em fundamentos que geram o que acontece no Brasil hoje, que é corrupção, que é destruição, que é não se importar com a vida do outro, que é esse individualismo que brota em nós toda hora. Nós não estamos, na verdade, nem aí para o outro. E isso a cultura eurocêntrica, ela tem de ruim e que precisa ser corrigida, pelo menos pela nossa visão, pelo menos pela nossa forma de ver o mundo. E essa ideia que Claude Lévi-Strauss traz quando ele fala do etnocentrismo, de que nós não somos a cultura superior, nós não somos a cultura mais próxima de Deus, nós não somos isso tudo que nós achamos que somos. Não existe essa de que as culturas, principalmente que a gente gosta de falar das culturas africanas, das culturas também que vivem lá naquela parte do Oriente, que para a grande maioria de nós somos atrasadas, e o Claude Lévi-Strauss faz muito bem quando ele fala que os europeus achavam que aquelas culturas eram nós num passado muito remoto e que um dia eles vão chegar ao conhecimento que nós, no caso europeus, temos. Nós, no caso ocidentais, temos. O que isso não passa de uma falácia. Aí o Claude Lévi-Strauss, através da investigação da etnografia, que é uma ciência que ele se debruçou bastante, ele se descobriu etnógrafo, como ele fala, quando ele veio ao Brasil investigar sobre os índios, quando ele investiga também, através da etnografia,
outras culturas orientais e as contribuições delas e a forma que elas entendem o mundo, a forma que elas se organizam socialmente, ele percebeu que essas formas têm caráteres muito humanos em relação a nós também. Uma coisa que para nós que somos influenciados pela cultura europeia, que somos ocidentais, que somos é, fundamentados na cultura judaico-cristã, e achamos que nós temos a moral, nós temos o conhecimento que expressa a bondade de Deus, como na verdade nem sempre é. Nem sempre isso é. Porque nós deixamos passar aspectos que são sutis, mas que, assim, como eu posso dizer, que ela não caracterizam o que seria uma moral divina. Inclusive, a cultura ocidental tem muito de corrupção e nós vemos isso no Brasil dia após dia. É uma coisa que fica, que não é, que é sutil, mas que passa todos os dias e nós não percebemos. Nós somos também não conhecemos a nós mesmos. Uma coisa que que o oriental faz muito bem é descobrir a si mesmo antes de tentar descobrir o outro. Tentar descobrir quem você é. E nós ocidentais não sabemos quem nós somos. Nós sabemos quem somos através do nosso egoísmo, através do nosso umbigo. E isso é muito interessante, que aí já a contribuição da cultura grega que fala, né, do nosso do termo melancolia, que agora eu me esqueci, mas traz essa parte muito egoísta que nós temos dentro de nós e nós não sabemos quem somos, nós somos egoístas, nós não se importamos com o outro e fica sempre nessa. Isso é a contribuição de Claude Lévi-Strauss no seu livro Raça e História. Assim como o outro também, que é o Tristes Trópicos, que eu comprei recentemente para ler nesse início de ano. Vou ler, talvez eu coloque algum vídeo falando sobre as impressões que eu tive do livro, que pelo que eu li já do primeiro ponto do livro, já gostei muito, já que eu gosto muito do trabalho de Claude Lévi-Strauss, então mais ainda vou gostar além desse livro que eu não tinha lido antes. E é isso aí. Espero ter contribuído com mais um vídeo. Esse vídeo falando sobre as contribuições de Lévi-Strauss. Ele fala que não existe cultura estacionária, que não existe uma cultura superior à outra, que essa visão de cultura superior à outra faz parte de um etnocentrismo, ou seja, uma etnia, uma cultura que está no centro de tudo. Ela abarca todo o conhecimento que seja o verdadeiro, que seja o mais elevado, e as outras são inferiores que um dia, quem sabe, chegarão lá onde eu estou agora. E o etnocentrismo, outra coisa importante, é que ele nos faz enxergar o outro vindo através, tipo, colocando-se no lugar do outro. Por isso que se somos humanos o suficiente para compreendê-los, compreender o outro. O outro, que vem do termo etnocentrismo, que vem da outridade, que é outro termo também para alteridade, que é o que a antropologia cultural discute muito bem. Você descobrir que você é uma possibilidade de cultura, você é uma possibilidade de existência e o outro também. Assim como você tem acertos, o outro tem também. E nisso nós temos a construção. E para isso nós temos que desenvolver em nós o sentimento de alteridade. Alteridade ou outridade, para descobrir que o outro é importante assim como eu. Eu não sou tudo isso que eu imagino, nem o outro é tudo isso que ele imagina. Por isso que as culturas devem sempre dialogar, devem sempre tentar trabalhar nesse sentido, para que não caiamos nesse discurso etnocêntrico, nesse discurso ditatorial que acontece entre nós atualmente e pela história que ela vem provando, sempre acontece. Sempre nós queremos impor nosso pensamento ao outro. E nós precisamos rever isso. A contribuição de Claude Lévi-Strauss nos remete a essa forma de entender ou reentender o mundo e nós mesmos. E é isso aí, gente. Valeu. Obrigado por tudo. Continuem aí assistindo o canal. Continuem. Também postem opiniões, postem comentários. E também sigam o canal, que eu vou sempre postar vídeo, mesmo que você não se interesse pelo conteúdo, ou pelo menos se interesse um pouquinho,
Curte aí, comente aí, se inscreve aí para construir um mundo melhor. E é isso aí. Valeu!